Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 197. Boom. Onda após onda de terremotos varreu o campo de batalha. Na costa Barba Branca, Edward Nelgate liberou o poder da Gura Gura no Mi, cada soco rachando a terra e golpeando Akainu. Sakazuki, com tanta força que sangue jorrou de sua boca. Preocupado com os ferimentos do velho, Marco a Fênix ignorou os protestos de Barba Branca e mergulhou na luta, atacando Akainu para ajudar seu capitão. Seu objetivo era claro, impedir que Barba Branca se esforçasse demais antes de resgatarem Ace. Barba Branca não ficou satisfeito com a interferência de Marco, mas no fundo, ele sabia a verdade. Ele não era mais o homem que fora um dia. A idade o alcançou. Sustentar uma batalha longa e árdua já não era uma opção. Ele precisava conservar suas forças. Enquanto não resgatassem Ace, ele não podia se dar ao luxo de se desgastar lutando contra Akainu, não quando Kaido Big Mom. Shiki e até mesmo Solta Kiryu ainda eram incógnitas. Pelo que ele sabia, talvez tivesse que lutar contra aqueles monstros antes do fim do dia. Nas profundezas da ilha, Solta Kiryu lutou contra Centifigar Langarin em uma vasta cratera subterrânea que se aprofundava a cada golpe. O chão acima tremeu violentamente quando os dois se chocaram, suas auras sacudindo toda a ilha. Após o devastador ataque combinado de Solta e Dragon, Garin perdeu toda a iniciativa e ainda sofreu uma lesão. Desde então ele não conseguirá respirar uma única vez. A saraivada implacável de ataques de Solta o imobilizou completamente, deixando o Rei Dragão Celestial fervendo de frustração. Ele não esperava que a força de Solta Kiryu tivesse crescido tanto desde a batalha no Reino Sorbet. O Akido Conquistador do Homem havia se transformado, agora crepitava com um poder refinado e aterrador que Garin lutava para suportar. Enquanto isso, na superfície, Saturn Sent não estava em situação muito melhor. Mesmo com sua zoa mítica despertada, o Shione, o touro demoníaco monstruoso, ele estava sendo brutalmente espancado por Kaido. Sua regeneração era a única coisa que o impedia de ser reduzido à pasta. Na costa, King Devil Fury lutou bravamente, o espadachim de lâmina flamejante abatendo agentes da CP um após o outro. Na cintura, ele carregava um baú de tesouro contendo uma Akuma no Mi, mas sua atenção estava totalmente voltada para o massacre. Ele odiava o governo mundial. Ele odiava os dragões celestiais. Ele odiava os agentes da Polícia Nacional que serviam a eles. Hoje ele finalmente iria queimar tudo. Essa guerra, esse caos, era exatamente onde ele deveria estar. Ele já havia se apoderado de uma Akuma no Mi, e agora podia matar esses cães do governo à vontade. Assim que terminasse com os agentes da CP, ele planejava invadir o outro lado da ilha, onde os dragões celestiais se escondiam, e se vingar pessoalmente. Nas profundezas a batalha continuava. Solta Kiryu, meio dragão e meio homem, era como uma tempestade viva. Sua aura se intensificou, explodindo com golpes imbuídos de Akido Conquistador enquanto ele empurrava Garin cada vez mais para trás. Ele não tinha tempo a perder. Aquele rei celestial tinha que morrer, e rápido. Ele ainda tinha outros planos para colocar em prática. Morra logo! Solta rugiu, intensificando seu ataque. Seus golpes, envoltos em imenso poder e Aki crepitante, atingiram em cheio as defesas de Garin. As mãos do rei celestial tremeram com a força descomunal. Como um ser divino, como eu poderia perder para um experimento imundo como você? Garin urrou, com sangue escorrendo do nariz e da boca. Seus braços incharam, as veias saltando enquanto uma membrana carmesim de poder os revestia. Com um grito furioso, ele desencadeou um imenso golpe de onda de choque que lançou Solta para fora da cratera. A energia da espada rasgou o próprio céu. Garin saiu cambaleando do fosso, ofegante, com o chão tremendo sob seus pés. Ah. A risada de Solta ecoou acima dele. Seu corpo já estava se curando, os cortes em seu torso se fechando em segundos. Você acha que seu sangue divino te torna especial? Não devorar outra zoa mítica é o seu maior erro. O sorriso de Solta era selvagem, sua voz repleta de um divertimento sombrio. Se esse tal rei celestial tivesse consumido outra Akuma no Mi do tipo zoa mítica, como os Gorosei fizeram, ele poderia ter representado um desafio de verdade. Mas como ele era agora? Sua regeneração natural não conseguia igualar a vitalidade monstruosa de Solta Kiryu, o híbrido experimental definitivo, forjado a partir de múltiplos poderes e linhagens sanguíneas. Garin o encarou em silêncio, mas abalado. Talvez a criatura estivesse certa. Depois dessa guerra, talvez ele devesse abandonar sua obsessão pela Akuma no Mi do Dragão Azul e escolher outra Zoan. Se ele conseguisse aumentar ainda mais sua força, talvez, só talvez, ele pudesse um dia derrotar Solta Kiryu e Kaido. Mas esse pensamento me consumia por dentro. A fruta do Dragão Azul sempre fora o poder mais sagrado para ele, a marca de uma verdadeira linhagem divina. Ele cerrou os punhos, tomado pela raiva. Malditos piratas do Rocks. Maldita Big Mom. Maldito Kaido. Ele havia enviado inúmeros assassinos para capturar ou executar Kaido, mas nenhum jamais havia tido sucesso. No fim, ele recorreu a Vegapunk, na esperança de que o maior cientista do mundo pudesse replicar a fruta do Dragão Azul. Em vez disso, aquele gênio traiçoeiro mentiu, alegando que a fruta artificial era um fracasso. Esse fracasso acabou nas mãos de Solta Kiryu, criando o maior inimigo que o governo mundial já enfrentou. Enquanto Garin tentava desesperadamente se recuperar, Solta não lhe deu trégua.
A risada do meio-dragão ecoou enquanto ele se lançava para frente mais uma vez, suas garras flamejando com a Ki, mergulhando os dois em outro confronto estrondoso no subsolo. Entretanto, acima do campo de batalha em fúria perto do mar, Big News Morgans e seu bando de repórteres finalmente chegaram, com suas câmeras transmitindo ao vivo enquanto sobrevoavam a luta cataclísmica entre Barba Branca e Akainu. Espalhem-se, latiu Morgans. Seus pássaros de notícias se espalharam pela ilha, levando Dendemushi ao vivo para todos os cantos da zona de guerra. Em pouco tempo, o mundo inteiro estava assistindo através de suas lentes. As câmeras capturaram outra cena em um porto onde Shiki, o Leão Dourado, e Big Mom, interpretada por Charlotte Linlin, travavam uma batalha apocalíptica contra os Cavaleiros Divinos. Gahahaha. Vejam só, pessoal. Os grandes piratas estão todos aqui. Morgans gritou empolgado no microfone. A ilha inteira está tremendo. O mundo inteiro está assistindo a uma das maiores guerras da história. Sua voz tremia de euforia enquanto as imagens mostravam uma luxuosa nave de guerra dos dragões celestiais sendo erguida no ar, flutuando em defesa sob o poder da fruta da flutuação de Shiki. À medida que as imagens se espalharam pelo mundo, todos os reinos, todas as tripulações piratas, todos os sindicatos do submundo do mundo as viram. Eles finalmente entenderam o segredo que esta ilha escondia. Dezenas de dragões celestiais estavam reunidos ali, e agora eles eram presas. Será que esses piratas estão planejando massacrar os próprios deuses? Sussurrou alguém incrédulo. Longe dali, a bordo do gigantesco navio cassino do Imperador Dourado Tesouro. O próprio homem caiu na gargalhada ao ver os rostos aterrorizados dos dragões celestiais na tela. Sim, sim, matem todos eles. Cada um deles, gritou Tesouro, com lágrimas escorrendo dos olhos enquanto começava a dançar como um louco. Em meio às lágrimas, ele quase conseguiu ver Estela sorrindo novamente. Em Dressrosa, no topo do Palácio Real, Don Quixote do Flamingo assistia à transmissão ao vivo. Ao ver os outrora intocáveis dragões celestiais fugirem apavorados, ele levou a mão à testa e soltou uma risada trêmula. Fufufufufu, que visão deliciosa! Como eu desejei arrastar todos vocês para baixo, para que vocês provassem a mesma escuridão que eu um dia provei. Seu aqui do conquistador explodiu em êxtase maníaco. Seus dedos se contorceram, fios cortando tudo no cômodo enquanto sua risada preenchia o ar como uma tempestade. A transmissão ao vivo foi interrompida novamente no coração do campo de batalha. Sota Kiryu contra o comandante dos Cavaleiros Divinos. Kaido contra o Cavaleiro de Saturno. O mundo ficou em silêncio. Em todos os lugares, as pessoas olhavam fixamente para a tela, atônitas e sem palavras. Eles viram Garen Sente e Saturn Sente sangrando, machucados e ofegantes. E então o Doflamingo começou a rir incontrolavelmente, como um homem possuído, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. No arquipélago de Sabaldi, Shaki e Hyleg observavam em silêncio do bar. Mesmo para veteranos como eles, essa guerra era inacreditável. Essa escala. Shaki sussurrou com os olhos arregalados. É insana. Hyleg tomou um gole lento de sua bebida com o olhar fixo na tela. Sim, murmurou ele. O mundo está mudando, e ninguém pode impedi-lo agora. Capítulo 198. Quando o grande imperador das notícias Morgans viu as duas batalhas de vida ou morte travadas no centro da ilha, suas penas se eriçaram de excitação. Ele imediatamente voltou toda a sua atenção para os confrontos entre Sota Kiryu e o líder dos Cavaleiros Sagrados, e Kaido das Feras contra um dos 5 anciões. Comparadas a esses dois duelos apocalípticos, as batalhas entre Barba Branca e Akainu, ou Big Mom e os Cavaleiros Sagrados, pareceram brincadeira de criança. Meros aquecimentos antes da verdadeira carnificina. Rápido! Técnicos, mude para transmissão em várias telas. Centralizem as lutas entre Sota Kiryu, Kaido e os Cavaleiros Sagrados. Deem zoom, façam deles o foco. Morgans gritou em êxtase. Cada um desses confrontos por si só poderia abalar o mundo até o âmago, mas agora estavam todos acontecendo ao mesmo tempo. Era um banquete de caos do qual ninguém conseguia desviar o olhar. Sim, presidente. Os técnicos do jornal World Economy Newspaper se apressaram em combinar várias transmissões de vídeo ao vivo do Dendemushi em uma transmissão massiva em tela dividida. Em todo o mundo, os olhos das pessoas se arregalaram ao finalmente presenciarem todo o horror da guerra que irrompia naquela ilha misteriosa. E então um suspiro coletivo se espalhou pelo mundo. Alguém avistou a Imperatriz Pirata Boa Hancock aparecendo em uma das transmissões menores. Quando mostraram ela chutando e matando mais de uma dúzia de dragões celestiais em um instante, os nobres que assistiam à transmissão entraram em pânico. Um novo matador de deuses havia surgido. Depois de Sota Kiryu, outro nome foi escrito com sangue. No arquipélago de Sabaldi, Shaki e Hyleg também estavam assistindo à transmissão. Ao verem o chute divino de Hancock aniquilar seus inimigos, ambos congelaram. Hancock, ela... As pernas de Shaki cederam e ela caiu fracamente nos braços de Hyleg. Acabou. A Amazolila está derrotada. Até mesmo Hyleg, o próprio Rei das Trevas, sentiu o peso desse desastre. Droga, como vamos protegê-la agora? Olha só. Crocodile e Moria estão trabalhando juntos contra os Cavaleiros Sagrados. Isso significa que Crocodile também se juntou à tripulação de Kiryu. Que diabos? Boa Hancock também está lutando ao lado do povo de Kiryu. Caramba, são 3 antigos Shichibukais com ele. Adicione Bartolomeu Kuma e Enel, o deus do trovão, e a tripulação de Kiryu é mais forte do que qualquer um dos 4 imperadores.
E aqueles soldados que são a cara do Kuma, o que são eles? Estão disparando raios laser. O exército revolucionário também está lá? Que tipo de guerra divina é essa? A Praça Sabaldi explodiu em gritos de incredulidade. Piratas, caçadores de recompensas e chefões do submundo gritavam uns por cima dos outros, sem conseguir acreditar no que estavam vendo. Até mesmo os governantes do submundo, imperadores do crime de coração frio, ficaram abalados pela pura audácia do exército de Sota Kiryu. Entretanto, bem longe dali, nos navios de guerra da Marinha, todo o quartel-general da Marinha havia ficado em silêncio. O almirante da frota Sengoku, o almirante Kizaru, o almirante Aokiji e o vice-almirante Tsuru assistiram à transmissão em silêncio atônito. Kizaru franziu a testa. Ele reconheceu imediatamente os soldados mecânicos disparando lasers. São obra do Dr. Vegapunk, mas até os pacifistas dele parecem pequenos comparados a essa bagunça, murmurou ele sombriamente. A transmissão mostrou dragões celestiais gritando, agentes da CP sendo massacrados e campos de batalha inteiros encharcados de sangue. Será que conseguiremos chegar a tempo? Tsuru sussurrou. A verdade era aterradora. Aquela ilha abrigava os monstros mais poderosos que o mundo já vira. Mesmo que os fuzileiros navais mobilizassem todos os seus navios, mesmo que todos os almirantes fossem, talvez ainda assim não conseguissem salvar os dragões celestiais. Ao mesmo tempo, em outro canto do Novo Mundo, os piratas ruivos assistiam à mesma transmissão a bordo de seu navio. Todos os membros ficaram em silêncio. Todos os outros imperadores estão lá. O que nós simplesmente não fomos convidados agora? Murmurou um tripulante. É isso aí. O que é isso? Algum tipo de reunião do imperador. E nós somos os que ficamos de fora. Rosnou outro. O riso deles era vazio. A verdade era amarga. Eles haviam sido isolados. Mas Shanks, o próprio imperador ruivo, encarava em silêncio a imagem de Sota Kiryu travando batalha com o santo Figar Langarin. Ele cerrou os punhos ao ver o dragão celestial ensanguentado mal conseguindo se manter em pé. Beckman, disse Shanks bruscamente com um tom pesado. Você consegue localizar aquela ilha? O geralmente calmo e imediato Ben Beckman soltou uma baforada de fumaça. A julgar por aqueles dragões celestiais, isso pode ser uma de suas purgas secretas. Um torneio de purificação nativa, como eles chamam. Nem mesmo os vice-almirantes teriam essa informação. Duvido que pudéssemos saber. Ele esboçou um sorriso fraco e amargo. A rede de inteligência de Kiryu é insana. Nem mesmo os 4 imperadores costumam ter acesso a esse tipo de informação. Então pensem em alguma coisa. Shanks disparou, agarrando Beckman pelo ombro. Temos que parar esta guerra. Se isso continuar, o mundo nunca se recuperará. E eu não ficarei parado enquanto aquele homem morre. Calma. Deixe-me pensar. Os olhos de Beckman se estreitaram, sua mente a mil. Shanks o encarou, tremendo de urgência. Os fuzileiros navais, disse Beckman finalmente. Eles provavelmente já estão a caminho. Se alguém tem uma indicação permanente daquela ilha, são eles. Os olhos de Shanks brilharam. Então nós tomamos deles. Quando eles chegarem lá, já será tarde demais. Você está falando sério? Você quer roubar os fuzileiros navais? Yasop e Lack-Hou gritaram incrédulos. Toda a frota da marinha será mobilizada. Almirantes, Sengoku, vice-almirantes, todos eles. Você quer lutar contra isso? Shanks não hesitou. Sua expressão endureceu. Não temos escolha. A tripulação do Ruivo trocou olhares de impotência. A teimosia do capitão era lendária. Uma vez que ele tomava uma decisão, não havia volta. Momentos depois, vários de seus batedores correram até lá com as informações mais recentes. Beckman leu rapidamente os relatórios, e seus olhos brilharam de repente. Shanks, talvez tenhamos outra opção, disse Beckman com um sorriso irônico. As tripulações subordinadas de Barba Branca, algumas delas estão se movendo em uma direção específica. Elas provavelmente têm o documento de segurança da tripulação principal de Barba Branca. Ah, melhor ainda. Shanks sorriu. Então vamos pegar emprestado um. Ele nos levará direto para aquela ilha. Beckman suspirou. Com certeza vamos irritar os homens do Barba Branca, mas é mais seguro do que atacar os fuzileiros navais. Então está decidido. Vamos embora. Shanks ergueu o braço, com os olhos brilhando de determinação. Poucos segundos depois, um dragão vermelho colossal, Redverte, nascido de um ovo que o próprio Roger lhe ofereceu, desceu das nuvens. Com um rugido poderoso agarrou a nave da Força Vermelha em suas garras e alçou voo para o céu, mais rápido do que qualquer navio de guerra jamais poderia alcançar. Capítulo 199. Os piratas do Roger certa vez obtiveram um ovo colossal, tão grande que cobria quase metade do convés do Ouro Jackson. Daquele enorme ovo, nasceu um dragão. Ao longo de 2 décadas, ele cresceu até o tamanho de um pequeno rei dos mares, centenas de metros de comprimento, majestoso e aterrorizante. Aquele dragão foi um dos legados mais importantes que Roger deixou para seu sucessor. Além do lendário chapéu de palha, Roger transmitiu a ele o domínio das 3 formas de Haki, esgrima de alto nível e a técnica suprema conhecida como evasão divina. Roger não poupou nada, deu tudo ao seu sucessor. Essa foi uma das principais razões pelas quais o dragão se tornou uma figura tão poderosa. A maioria das chamadas supernovas que chegaram ao Novo Mundo nem sequer havia aprendido o Haki básico. No entanto, esse dragão, ainda adolescente, já havia herdado os ensinamentos de Roger por completo, as 3 cores do Haki, a esgrima e a técnica profunda capaz de dividir os próprios céus.
Quando os piratas ruivos abandonaram o ataque ao quartel-general da Marinha e voltaram sua atenção para as frotas sob o comando de Barba Branca, o caos se instaurou mais uma vez. Enquanto isso, na Terra Santa de Mary Geoise, os 5 anciãos assistiam aos eventos horríveis que se desenrolavam na ilha de Shima através da tela de transmissão. Uma tempestade de Akido Conquistador avassaladora emanou do campo de batalha. Droga! O sinal foi bloqueado novamente, ainda não consigo fazer contato. São Marte já havia se transformado em um pássaro monstruoso, assumindo sua forma bestial completa. Ele sobrevoou a Terra Santa, emitindo suas próprias ondas de comunicação para localizar a posição de São Saturno. Sem as coordenadas, nem mesmo eles conseguiriam se teletransportar diretamente para lá. Senhor da Guerra dos Elementos Amarcus Mars, o ancião que representa Marte, possuía a forma de besta mítica Zoan, e a Tagarazu, o corvo de 3 pernas. Uma ave gigantesca com asas negras flamejantes, presas afiadas como navalhas e uma cauda serpentina envolta em brasas e fumaça rodopiantes. Se isso continuar, não teremos outra escolha a não ser pedir ao Senhor Imu que intervenha e acabe com essa maldita interferência. O ancião de Mercúrio, Topman Volshuri, havia assumido a forma de um enorme javali demoníaco com 4 presas gigantescas. Seu tom era grave, ele não desejava perturbar Lord Imu, mas agora parecia inevitável. Senhor da Guerra da Lei, Topman Volshuri, forma de besta mítica Zoan, Kui, o javali divino. Então depressa, vamos nos mexer juntos. O ancião de Vênus nos juros Ambaron transformou-se em um cavalo branco esquelético, empunhando a espada de grau supremo, Kitetsu, a primeira geração. Sua forma ossuda, ainda presa a fragmentos de carne em decomposição, assemelhava-se a um corcel horripilante erguido das profundezas do inferno, muito mais perturbador até mesmo do que o estado esquelético de Brook. Senhor da Guerra da Riqueza, Zambaron Vênus Juro, forma de besta mítica Zoan, égua óssea. Vamos! São Pedro deixou de ser uma monstruosa forma de verme e voltou à forma humana, juntando-se aos outros. Senhor da Guerra da Agricultura, Shepard J. Peter, o ancião de Júpiter, empunhava a forma de besta mítica Zoan, verme da areia da morte. Os 4 correram pelos corredores reluzentes da Terra Santa em direção ao Palácio do Vazio, para implorar a ajuda daquele ser que até eles reverenciavam. Somente Lord Imu possuía o poder de romper a estranha força que interrompia sua conexão com o Santo Saturno. As enormes portas do palácio se abriram com um rangido. Os 5 anciãos, aqueles que o mundo temia como deuses, ajoelharam-se como humildes servos diante da sombra sentada no trono vazio. Senhor Imu. A cena retorna à ilha de Shima, onde a guerra e o massacre irromperam mais uma vez com uma fúria estrondosa. A bordo de um luxuoso navio de guerra pertencente aos dragões celestiais, dezenas daqueles nobres arrogantes tremiam de terror. Seus agentes da Polícia Nacional e escoltas armadas foram repelidos, um a um, por uma figura imponente cujas palmas maciças golpeavam com força estrondosa. Digam-me, algum de vocês já viu uma garota do exército revolucionário chamada Ginny? A expressão do homem era calma, mas naqueles olhos ardia uma tempestade insondável de fúria e sede de sangue. Era Kuma, sua figura imponente banhada no sangue de seus inimigos. Pobre imundo! Saia do nosso navio! Saia! Um dragão celestial gordo, envolto em sua bolha de ar protetora, ergueu uma pistola dourada e gritou em pânico. Você que é imundo! Com um grito furioso, Bonnie saltou do ombro de Solta e investiu diretamente contra os nobres vis. Bang! Um vulto cruzou o ar, a bolha do dragão celestial se estilhaçou quando o calcanhar de Bonnie atingiu seu rosto. O impacto deixou seu crânio amassado, suas feições se desfizeram enquanto o sangue jorrava violentamente e seu corpo voava para trás como uma boneca quebrada. Ao presenciarem o ataque brutal, os outros dragões celestiais entraram em pânico e abriram fogo contra ela. Mas Kuma se teletransportou para a frente de Bonnie num instante, protegendo-a da chuva de balas. Algum de vocês viu uma garota de cabelo rosa chamada Bonnie? Sua voz fria ecoou, tremendo de fúria. No momento em que ousaram atirar nela, já haviam assinado suas sentenças de morte. Você é um escravo bucaneiro? Como ousa desafiar seus superiores? Ajoelhe-se diante de nós. Um dragão celestial idoso de cabelos grisalhos cuspiu as palavras tremendo de raiva. Almirantes, cavaleiros sagrados, depressa salvem-nos. Incontáveis dragões celestiais gritaram de terror. Nenhum deles jamais vira um plebeu, muito menos um escravo, erguer-se imponente diante deles. A visão daquele guerreiro meio gigante os encheu de pavor. Bonnie? Exército revolucionário? Você está procurando uma mulher? Eu mesmo já brinquei com várias beldades de cabelo rosa. Torne-se meu escravo e eu lhe darei uma para apreciar. Um dragão celestial de meia-idade, com a pele marcada por cicatrizes de varíola, olhou com desdém para Kuma. Eu também já me casei com mulheres de cabelo rosa, e comprei muitas como escravas. Sirva-me, e eu as deixarei ficar com você. Outro se intrometeu. A loucura deles aumentou, haviam se esquecido completamente do perigo iminente, brigando para ver quem reivindicaria Kuma como seu escravo pessoal. Eu também tenho escravas de cabelo rosa. Eu até tenho uma esposa de cabelo rosa. A cena era grotesca, como um leilão de depravação. Gritavam ofertas, prometendo presentear Kuma com dezenas de mulheres de cabelo rosa, e comprar ainda mais para ele no futuro. A raiva nos olhos de Kuma e Bonnie ardia mais forte do que nunca.
Seja minha escrava, zombou um dragão celestial com uma espada na cintura, o rosto coberto de verrugas carnudas. Eu também gosto de mulheres de cabelo rosa. Pensando bem, certa vez tive uma garota que era exatamente igual a essa, embora ela tenha adoecido e ficado feia, então a expulsei de Mary Geoise. Mas não se preocupe, encontrarei outra igualzinha a ela para você. Você pode ter uma em cada braço. Naquele instante, uma explosão de intenção assassina irrompeu do corpo de Bartolomeu Kuma. Suas pupilas ficaram vermelhas, seus punhos crepitaram com uma fúria contida. Foi você, foi você! Ele rugiu, sua voz fazendo os céus tremerem. Sangue escorreu de suas gengivas enquanto seus caninos afiados se alongavam, seu icônico gorro de urso se estilhaçando. Seus longos cabelos negros caíram descontroladamente sobre seu rosto. Atrás dele, Bonnie congelou, olhando com os olhos arregalados para a fúria monstruosa que consumia o homem a quem um dia chamou de pai. Ah! O rugido de Kuma rasgou o ar quando ele avançou. Suas mãos enormes se juntaram, golpeando com força a cabeça do dragão celestial. Bum! A bolha de ar estourou, e o crânio do nobre explodiu como uma melancia, espalhando sangue vermelho e branco pelo convés. O cadáver decapitado foi arremessado para o ar, e os canhões de palma de pressão de Kuma o reduziram a pó. Ainda insatisfeito, Kuma, com os olhos em chamas de vermelho, investiu contra o grupo de dragões celestiais gritando e iniciou um massacre impiedoso. Aqueles que se gabavam de suas mulheres de cabelo rosa foram os primeiros a morrer, esmagados até virarem polpa sob suas mãos. A carnificina foi indescritível. Até mesmo Bonnie, endurecida pela dor, sentiu-se mal. Em todo o mundo, todos os espectadores que assistiam à transmissão ao vivo ficaram sem palavras, paralisados em silêncio atônito diante da fúria desenfreada de Bartolomeu Kuma. Capítulo 200. A cena de Bartolomeu Kuma esmagando dezenas de dragões celestiais vivos foi muito mais chocante e aterrorizante do que o momento em que Boa Hancock destruiu uma dúzia de suas estátuas. Pela primeira vez na história, os povos do mundo testemunharam a morte de tantos dragões celestiais diante de seus olhos. Medo, incredulidade, euforia e um ardente senso de justiça se espalharam pelo mundo como um incêndio florestal. Dentro de seu império dourado, Tesouro enlouqueceu de excitação, rindo incontrolavelmente enquanto destruía tudo ao seu redor. Do Flamingo, igualmente insano, juntou-se a ele, ambos extravasando anos de ódio reprimido e uma satisfação sombria. Eles perderam a cabeça. Toda a equipe de Solta Kiryu pirou. Do arquipélago Sabaldi à Terra Santa de Mariejois, dos navios de guerra da marinha ao navio dos piratas ruivos. Todos que assistiam à transmissão ao vivo murmuravam incrédulos ao ver a furiosa imperatriz pirata e o monstruoso tirano Kuma. Em menos de 2 minutos, todos os 30 ou 40 dragões celestiais a bordo daquele luxuoso navio foram massacrados por Kuma. O convés estava inundado de sangue e membros dilacerados, uma paisagem infernal digna de demônios. Papai Kuma. A voz frenética de Bonnie cortou o ar. O tirano enfurecido congelou por um breve momento, seus olhos injetados de sangue começando a recuperar o foco. Ele se virou para Bonnie, ofegando pesadamente com lágrimas nos olhos. Bonnie, eu vinguei sua mãe. As lágrimas de Kuma escorriam livremente pelo seu rosto, mas ele forçou um sorriso trêmulo enquanto falava. Eu sei, pai. A mãe ficaria tão feliz agora. Bonnie se jogou em seus braços, soluçando incontrolavelmente. A cena comovente do pai e da filha se abraçando tocou inúmeros membros do exército revolucionário que assistiam à transmissão ao vivo, muitos deles veteranos que choraram abertamente. Entre eles, o comandante do exército ocidental, Morley, chorava inconsolavelmente, enquanto os 4 vice-comandantes cobriam o rosto com lágrimas. Todos sabiam o que Kuma havia suportado para chegar a este dia, anos de tormento, repressão e agonia apenas para alcançar este momento. Ao ver a tripulação de Solta Kiryu massacrar os dragões celestiais, Santa Mamai Foz tremeu de raiva. Konoe, Kuren, voltem aqui agora. Esqueçam Shiki e Big Mom. Protejam nosso povo imediatamente. Com os olhos vermelhos e furioso, Foz ignorou seus próprios ferimentos. Após ser atingido pelo ataque de sombra de Gekko Moria, ele contra-atacou com um único soco devastador que lançou o crocodilo para longe, antes de correr em direção aos dragões celestiais. A essa altura, Lafitte e Law já haviam invadido o território dos dragões celestiais. Alguns rápidos lampejos de aço e jatos de sangue depois, ambos haviam conquistado suas primeiras vítimas entre os chamados deuses. Fuhaha! O sangue dos dragões celestiais é requintado. As asas brancas e puras de Lafitte estavam salpicadas de carmesim, e ele ria maniacamente como um verdadeiro lunático saboreando a rebeldia divina. Este é apenas um pequeno passo para matar, mas um salto gigantesco para romper as correntes do pensamento. Os olhos de Trafalgar Law brilharam friamente enquanto ele contemplava o cadáver sob sua lâmina. A partir de agora, não haveria mais nenhum inimigo a temer, nem mesmo os 4 imperadores, nem mesmo os 5 anciãos. Esses vermes inúteis ousam se autodenominar deuses? A cauda dracônica de Viper varreu um esquadrão de agentes da CP, e ele ergueu sua bazuca, disparando a queima-roupa. A bolha de ar que protegia um dragão celestial explodiu em uma explosão de sangue vermelho e branco. Suma daqui antes que esse deus te apague. Sente Foz, com sangue escorrendo da boca, correu de volta e chutou o meio-dragão Viper com uma força tremenda, lançando-o para longe. São Foz, salve-nos! Quando virão os 5 anciãos? Uma multidão de dragões celestiais aterrorizados gritava, com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. O caos os havia levado à beira da loucura.
Foi o maior massacre de dragões celestiais em séculos, maior até mesmo que o incidente do Vale dos Deuses. Recuar, eu vou detê-los. Sânfos gritou com os olhos vermelhos, a voz embargada pela fúria. Interiormente amaldiçoou Saturno por não ter convocado os outros 5 anciãos. Seriam aqueles fósseis decrépitos apenas uma mina de ouro? Em outro lugar, ao ouvirem o rugido desesperado de Foz, os outros cavaleiros divinos abandonaram suas lutas e correram para defender os dragões celestiais sobreviventes. Quanto àqueles que haviam fugido para os navios de guerra de suas famílias, ninguém mais se importava com eles. Mas até mesmo os cavaleiros divinos estavam feridos e ensanguentados. Principalmente aqueles que lutavam contra Big Mom e Katakuri. Eles mal conseguiam ficar de pé. Jiraaha! Aqueles cavaleiros divinos fugiram. Chegou a hora de vocês, nobres inúteis, morrerem. Shiki, o leão dourado, ardendo de raiva após ser contido por 2 cavaleiros, desencadeou sua fúria contra os dragões celestiais restantes a bordo dos opulentos navios de guerra. Com um gesto de seu poder, 3 enormes navios de guerra dourados se ergueram no ar e inclinaram-se bruscamente, quase 90 graus. Dragões celestiais e guardas despencaram no mar gritando, como bolinhos caindo em uma panela. Vale de Shikeri. Com 2 chutes, Shiki desferiu uma saraivada de energia de espada dourada que despedaçou os dragões celestiais e agentes que caíam no ar. O público que assistia à transmissão ao vivo prendeu a respiração, chocado mais uma vez. Outro matador de deuses havia surgido. Mamamamama. Shiki, você realmente matou tantos dragões celestiais assim? Os olhos de Big Mom se arregalaram ligeiramente. Embora fosse um monstro por direito próprio, ela já havia construído um império estável há muito tempo. Ela não queria ultrapassar os limites e atrair a ira de todo o governo mundial sobre si. Roubar era aceitável, mas matar dragões celestiais, isso já era. Jiraaha! Se a tripulação do Kiryu se atreve, eu também me atrevo. E você, Linlin, sua bruxa gorda e inútil, você nem sequer é tão corajosa quanto os oficiais deles. O leão dourado, com o leme ainda cravado na cabeça, zombou dela abertamente, atraindo um olhar furioso instantâneo da Big Mom. Os cavaleiros divinos se foram. Nossa aliança termina aqui. Shiki zombou seu plano claro. Ele queria se apoderar de todas as luxuosas naves dos dragões celestiais. Shiki, até os piratas têm honra. Você trairia sua palavra? Big Mom o encarou com raiva, depois olhou para os 4 navios de guerra dourados flutuando no céu. Se Shiki ousasse quebrar o acordo, ela os destruiria a todos, mesmo que isso significasse perder tudo. Se ela não pudesse tê-los, ele também não os teria. Ao ver a loucura em seus olhos, e a aproximação de Katakuri e Cracker, Shiki, a contragosto, abandonou seu plano ganancioso. Jiraaha! Ótimo então, matem todos os dragões celestiais a bordo daqueles navios. Ainda dividiremos o saque 60 por 40. Sua risada ecoou enquanto o caos se espalhava. Ele não se importava mais com o saque, queria que o mundo ardesse em chamas. A tripulação de Kiryu o havia enlouquecido completamente. Kaido estava lutando contra os 5 anciões. O império da Big Mom não permaneceria intocado por muito tempo. Em breve, todas as grandes potências estariam em guerra com o governo mundial. Shiki, os territórios de vocês dois, Solta Kiryu e Shiki, estão escondidos, e o país de Wano de Kaido está protegido por suas barreiras naturais. Você está me armando uma cilada. Big Mom rugiu lançando maldições contra Shiki. Décadas atrás, ela teria brandido sua espada até mesmo contra os 5 anciãos. Mas agora, ela tinha muito a perder. Seu vasto império não podia se mover, não podia se esconder. Se o governo mundial concentrasse sua ira somente nela, os piratas da Big Mom estariam condenados. Capítulo 201. Jiraaha. Então não me importo com o que você faça. Se você se recusar a matar os dragões celestiais, esqueça essas naves de guerra, e se quiser uma para você, limpe o lixo a bordo. Shiki, o leão dourado, rugiu de tanto rir enquanto erguia as mãos mais uma vez. Os luxuosos navios de guerra flutuavam alto no céu, e todos os dragões celestiais, guardas e agentes da CP a bordo eram impiedosamente abatidos por suas lâminas douradas. Os olhos da Big Mom se tornaram frios enquanto ela observava o ataque de fúria dele. Matem todos eles. Finalmente, ela deu a ordem a Katakuri e suas tropas. As coisas tinham ido longe demais, não havia mais volta. Alguns dos dragões celestiais a bordo dos navios viram os navios de guerra dourados emergir e o massacre que se seguiu. Aterrorizados, fugiram de volta para a costa, abandonando as embarcações para se esconderem entre o comboio maior de dragões celestiais. Com o retorno dos cavaleiros divinos para protegê-los, os dragões celestiais voltaram a ter uma tênue camada de segurança. Mas a sua retirada colocou uma enorme pressão sobre a tripulação do dragão. A Imperatriz pirata e Kuma estavam travando um combate feroz contra um cavaleiro divino, mas os lutadores de elite de seus respectivos lados ainda estavam com efetivos reduzidos. Felizmente, 3 dos cavaleiros divinos haviam sido gravemente feridos por Big Mom e Katakuri anteriormente, enfraquecendo seus poderes. Com tantos dragões celestiais para proteger, eles não conseguiam lutar com toda a sua força, permitindo que Law, Lafitte e outros escapassem da morte por pouco. Entretanto, o exército revolucionário havia começado a eliminar os agentes restantes da CP0 e se preparava para entrar em ação e apoiá-los.
No centro da ilha, King e a Calamidade Flamejante já havia eliminado um esquadrão de agentes da CP. Vendo seu capitão travando uma batalha sem fim à vista contra os 5 anciãos, ele abriu suas asas negras e voou em direção ao porto. Ele queria matar pelo menos alguns dragões celestiais, para vingar seus parentes lunares. Os lunarianos outrora habitavam o topo da linha vermelha, uma raça rara e nobre. Mas há 800 anos, os 20 reis massacraram quase todos eles, apoderando-se de sua terra natal e construindo a Terra Santa de Marejois sobre suas ruínas. Como o último de sua espécie, o ódio de King pelo governo mundial e pelos dragões celestiais ardia mais profundamente que suas chamas. E agora, com uma chance de vingança diante de si, ele não a desperdiçaria. Na tela da transmissão ao vivo, espectadores do mundo todo viram Shiki e Big Mom brigando por tesouros em vez de trabalharem juntas com a equipe de Sota Kiryu, liderada por Sota Kiryu, para massacrar os cavaleiros divinos e os dragões celestiais. Os fuzileiros navais que observavam de longe finalmente ousaram respirar novamente, seus nervos se acalmando um pouco, embora a situação continuasse crítica. Saint Saturno e Saint Garlin quase foram incapacitados pelo ataque combinado de Kaido e Sota Kiryu. Saturno, com o despertar de sua zoa mítica, poderia continuar lutando indefinidamente. Mas Garlin, que nunca havia comido uma Akuma no Mi, começava a mostrar sinais de exaustão. Após suportar o impacto total de 4 rajadas de Haki do Conquistador e o golpe combinado de Sota Kiryu e Dragon, Garlin estava claramente em desvantagem. O almirante da frota Sengoku assistiu horrorizado enquanto as telas mostravam Garlin sendo repelido golpe após golpe, enquanto as forças de elite da CP-0 eram aniquiladas pelos revolucionários. Um suor frio escorria por suas têmporas. Cada segundo que passava era como um prego cravado em seus nervos. No imponente navio almirante do alto comando da marinha, a atmosfera era sufocante. Além do caos ensurdecedor da transmissão ao vivo, ninguém ousava falar. Todos os almirantes e vice-almirantes permaneceram imóveis, com os rostos pálidos, enquanto a guerra continuava. Ao verem antigos Shichibukai como Boa Hancock, Gekko Moria e Crocodile lutando ao lado da tripulação do dragão de Sota Kiryu, Sengoku e o vice-almirante Tsuru só podiam sentir o peso total do fracasso do sistema Shichibukai. Não fosse o caos da batalha atual, o governo mundial e os fuzileiros navais já teriam enviado forças para destruir completamente a Amazon Lily. Em outro feed, os piratas do Barba Branca desembarcaram completamente na ilha Shingami, subjugando por completo a divisão de almirantes de Akainu Sakazuki. Os fuzileiros navais na costa foram forçados a recuar para o interior, esmagados pelo ataque do Barba Branca. Uma força inteira liderada por um almirante foi completamente aniquilada por uma única tripulação de Yonkou. Em outra transmissão, o último agente da CP-0 caiu sob a lâmina de Dragon. Sengoku cerrou os punhos, as palmas das mãos úmidas de suor. Acabou. Completamente acabou. O exército revolucionário avançava em direção ao comboio principal dos dragões celestiais. Em breve, eles se encontrariam com a tripulação do dragão de Sota Kiryu. Quando isso acontecesse, os cavaleiros divinos ficariam impotentes para deter a força combinada dos revolucionários e dos piratas do dragão. Será possível que hoje os cavaleiros divinos e quase 200 dragões celestiais pereçam aqui na ilha Shingami? Garra! Que guerra mundial devastadora estamos testemunhando. A voz de Big News Morgans falhou enquanto ele gritava durante a transmissão ao vivo. Em apenas 2 anos no mar, Sota Kiryu alcançou o topo do mundo. Se não fosse pelo fato de ele tecnicamente não ser um pirata, eu nomearia o 5º imperador do mar. Olhem para ele, um homem transbordando espírito de conquistador, comandando até mesmo 3 antigos senhores da guerra. Os oficiais da tripulação do dragão já abateram 5 ou 6 dragões celestiais. Essa façanha não tem paralelo na história. A voz de Morgans estava rouca agora, mas sua empolgação era incontrolável. Este era, sem dúvida, o melhor dia de sua vida como jornalista. No centro da ilha, o campo de batalha fervilhava como uma tempestade de deuses. Sota Kiryu, em sua forma meio dragão, com suas garras envoltas em Haki do Conquistador crepitante, golpeou seu oponente impiedosamente. Cada golpe atingia a preciosa espada de São Garlin com faíscas explosivas. Bang! Os óculos de sol característicos de Garlin se estilhaçaram sob o punho imbuído de relâmpagos de Sota. E até mesmo seu icônico cabelo em forma de crescente foi chamuscado por uma rajada de fogo de dragão. Um golpe de garra rasgou seu braço, o sangue jorrando em 3 arcos carmesins enquanto ele era arremessado a dezenas de metros de distância. Ele então você é o pai do Shanks ruivo, hein? Ainda tão forte nessa idade. Eu me pergunto, quão poderoso seria o seu clone? Como ele se compararia ao seu filho? Sota Kiryu riu ao olhar para o ancião ofegante. Então, bem diante de seus olhos, raspou um pedaço da carne e do sangue de Garlin para dentro de um frasco. Os olhos de Garlin escureceram de fúria. Os experimentos de Vegapunk. Você está recorrendo aos mesmos truques patéticos de clonagem que levaram ao fracasso de Jude? Sua voz estava carregada de desgosto. Para um dos chamados reis divinos dos dragões celestiais, ser usado para clonagem era um insulto insuportável. O gênio do bom doutor vai muito além da sua imaginação, disse Sota friamente. Mas você não viverá o suficiente para vê-lo. Seus olhos de dragão brilhavam com intenções assassinas enquanto ele atacava novamente, garras flamejando com relâmpagos e chamas. Ele precisava acabar com aquele velho monstro rapidamente, e depois partir para coletar o sangue de Barba Branca e Big Mom.
Saturno não conseguiu invocar os outros 5 anciãos, graças à barreira de raios eletromagnéticos de Enel, mas Sota sabia que não devia subestimar Imu. Quem sabe que outros métodos aquele ser ancestral possuía? Ele precisava matar Garlin antes que surgissem surpresas. Só então eles teriam força e poder de barganha para recuar, mesmo que os 5 anciãos chegassem de uma vez. Mas às vezes o destino prega peças cruéis. Enquanto os golpes de Kaido faziam Saturno cambalear para trás, o ancião recebeu repentinamente uma transmissão, uma mensagem repleta de poder divino. Era de Imu. Os olhos de Saturno se arregalaram de alegria. Tremendo, ele ergueu as mãos. Ele estava prestes a ativar sua habilidade proibida, convocar os outros 5 anciões para o campo de batalha. Capítulo 202. Com a ajuda do misterioso poder do Lord Imud, o Santo Saturno conseguiu estabelecer contato com os outros 4 anciãos, sincronizando suas posições. Com um rugido, Saturno recebeu deliberadamente um golpe devastador de Kaido das Feras, tossindo sangue enquanto seu corpo era arremessado para trás, se chocando contra montes de destroços. Kaido, Sota Kiryu, seu fim chegou. O sangue escorria pelo seu rosto, seu peito e braços estavam dilacerados e infeccionados antes de se regenerarem rapidamente. Um sorriso distorcido se espalhou por seu rosto ensanguentado enquanto ele ria maniacamente, a intenção assassina pulsando como uma tempestade. Aquela risada arrogante fez com que os olhos de Sota Kiryu se estreitassem ligeiramente. Então, os 5 anciãos estavam mesmo prestes a descer. Eles estão se movendo mais rápido do que eu esperava, murmurou ele friamente. Contudo, em vez de pânico, a determinação brilhava em seus olhos de dragão. Seu aperto se intensificou quando uma adaga esculpida, de aparência antiga, materializou-se em sua mão. Naquele mesmo instante, colossais conjuntos de invocação surgiram ao redor da ilha. Auras poderosas e sufocantes irromperam do céu, relâmpagos negros e carmesins inundando os céus. Até mesmo as nuvens sobre a ilha Shima tremeram violentamente como se estivessem prestes a se despedaçar. Sota Kiryu, todos vocês morrerão aqui. São Garin, ao testemunhar o sucesso de Saturno em convocar os outros anciãos, caiu na gargalhada. A maré da batalha estava prestes a virar. Ei, não se empolgue muito, disse Sota com a voz calma, mas carregada de intenção assassina. Eu te disse, você vai morrer hoje, e é exatamente isso que vai acontecer. Enquanto o olhar de Garin se voltava para o céu, distraído pela luz divina que descia dos céus, a aura de Sota explodiu. Cada grama de seu Aki do Conquistador irrompeu, misturando-se com o poder de sua linhagem sanguínea despertada. Seu corpo incendiou-se em energia flamejante enquanto ele se lançava em direção a Garin como um demônio libertado. Não se tratava de um mero ataque, era o tipo de golpe suicida e devastador que arrastava ambos os lados para a destruição. Seu tolo, esta é a última luta de uma fera. Você morrerá aqui, não eu. Garin rugiu, liberando toda a sua força. Sua espada suprema ficou completamente negra, envolta em seu próprio Aki do Conquistador furioso, enquanto ele se preparava para enfrentar Sota de frente. Sota deu um sorriso maníaco. Então vamos ver quem quebra primeiro. Com um rugido que fez a ilha tremer, ele abaixou sua garra de dragão, agora fundida com Aki do armamento e Aki do Conquistador. Sua adaga forjada nas estrelas brilhando como um fragmento do próprio cosmos. Suas armas se chocaram. E naquele instante 4 enormes círculos de invocação foram totalmente ativados, com formas monstruosas começando a emergir de dentro deles. Do outro lado do campo de batalha, o comandante revolucionário Dorag sentiu a onda de energia avassaladora. Sua expressão escureceu. Eles estão vindo. Depressa. Matem todos eles antes que os 5 anciãos desçam. Gritou ele com a voz repleta de fúria e urgência. Em toda a ilha devastada pela guerra, o caos irrompeu novamente. O Rei das Chamas Jin, o Corvo, a Imperatriz Pirata e Bartolomeu Kuma liberaram toda a sua força, atacando os cavaleiros sagrados restantes com tudo o que tinham. Enquanto isso, o rosto de Garin se contorceu em descrença ao ver o impossível se desenrolar diante de seus olhos. Sua lâmina suprema, a arma preciosa que o acompanhou por incontáveis anos, forjada com um aço mais raro e impregnada com seu próprio espírito, estava rachando. As bordas se estilhaçaram como vidro sob o ataque implacável de Sota. Não, isso não pode estar acontecendo. A adaga forjada nas estrelas na mão de Sota pulsava com uma luz radiante e ancestral. Ela cortou a lâmina de Garin pedaço por pedaço, com Aki do armamento e do Conquistador pulsando descontroladamente ao seu redor. Esta é a lâmina estelar, capaz de cortar até mesmo as indestrutíveis pedras Poneglyphoneglyphoneg, gritou Sota. Sua lâmina suprema não é nada diante dela, agora destrua-a. Ignorando as figuras dos anciãos que desciam parcialmente de seus círculos de invocação, a expressão de Sota se contorceu em um sorriso de pura loucura enquanto ele cravava sua adaga na tela. Não. Garin rugiu, concentrando todo o seu Aki do armamento no peito para se defender do golpe fatal. SHHKK. Mas até mesmo a defesa mais forte desmoronou sob o poder esmagador da adaga estelar de Sota. A lâmina atravessou o coração de Garin com um golpe limpo, a força sendo tão imensa que uma onda de choque rasgou o campo de batalha. Em todo o mundo, todos os espectadores que assistiam à transmissão ao vivo ficaram paralisados.
Até mesmo Shanks e o almirante da frota Sengoku empalideceram de descrença. A adaga de Sota atravessou o peito de Garen, e todo o seu corpo se chocou contra o de Garen com um ímpeto imparável. À medida que a força vital de Garen se esvaía, um portal do vazio se abriu diante deles, um turbilhão negro de energia desconhecida. Os 4 anciãos restantes haviam descido completamente, mas só puderam observar furiosos Sota, ainda agarrado ao cadáver de Garen, desaparecer no vazio. Num clarão, e ambos desapareceram. Kaido piscou, sua forma gigantesca obscurecida pelas silhuetas colossais dos 4 anciãos que agora se manifestavam. Gura haha, os 5 anciãos, finalmente todos aqui, hein? Ele sorriu, embora seus olhos brilhassem com cautela. Saturno, agora completamente transformado em um monstruoso demônio touro, retornou à linha de frente. Vocês 3 vão atrás de Sota Kiryu e recuperem o corpo de Garen. Saturno e eu cuidaremos de Kaido, ordenou Topman Valkyrie transformado em sua forma zoomítica, o javali devorador. Suas 4 presas brilhavam como lanças de marfim. Entendido. Os outros 3 anciãos se moveram imediatamente? O pastor Júpiter, assumindo a forma de um colossal verme da morte, mergulhou no chão e desapareceu. Marcus Mars, agora transformado no pássaro divino Itsumade, abriu suas enormes asas e voou em direção ao outro lado do campo de batalha. Nusjuro, transformado em um cavalo branco esquelético, relinchou agudamente e galopou em direção ao porto, com os ossos tilintando a cada passo. O sorriso de Kaido se alargou. Gura haha. Só restam 2? Ótimo. Lutar contra 2 será muito mais divertido mesmo. Erguendo seu porrete com pregos, ele rugiu e avançou de cabeça em direção aos anciãos restantes. No campo de batalha do porto, o Leão Dourado Shiki e Big Mom ainda lutavam entre si pelos luxuosos navios de guerra dos dragões celestiais. Dezenas de navios dourados flutuavam agora de forma sinistra sobre o mar, brilhando como estrelas no céu. A cena era de tirar o fôlego e aterrorizante ao mesmo tempo. Sentindo as presenças opressivas se aproximando, os olhos de Dora arderam intensamente. Agora, ataquem! Num ímpeto de velocidade, sua figura desapareceu numa tempestade de relâmpagos negros e vermelhos. Antes que alguém pudesse reagir, sua lâmina reluziu, e a comandante temporária dos Cavaleiros Sagrados, Santa Mameia Foz, foi decapitada num instante. O sangue espirrou pelo campo de batalha, respingando no rosto de Gekko Moria. Aquele golpe foi tão rápido, tão poderoso, que até mesmo Moria congelou. Se aquele golpe tivesse sido direcionado a ele, sabia que não teria sobrevivido. Foz. Os Cavaleiros Sagrados restantes gritaram de raiva e horror. A vitória parecia estar ao seu alcance, mas agora a cabeça de seu líder rolou pelo chão. Com a fúria explodindo, a Imperatriz Kuma, o Rei e o Corvo aproveitaram o momento, desferindo seus ataques mais devastadores contra seus oponentes. Moria e Crocodile uniram forças contra outro Cavaleiro Sagrado ferido, levando-o ao seu limite. Dorag sentiu 3 auras enormes se aproximando rapidamente. Ele não tinha tempo a perder. Atacou novamente mirando no último Cavaleiro Sagrado. Enquanto isso, Shiki e Big Mom sentiram o poder opressivo dos anciãos que se aproximavam. Deveríamos recuar? Gritou Big Mom, com frustração brilhando em seus olhos. Já coletamos espólios suficientes. É hora de ir embora antes que os verdadeiros monstros cheguem. Mas Shiki apenas estreitou os olhos, sua ambição ardendo como fogo em palha seca enquanto contemplava o caos abaixo. Ir embora? Não existe lucro fácil neste mundo. De repente, uma voz veio de trás de Big Mom, carregada de um divertimento sombrio. Você realmente acha que pode simplesmente ir embora? Uma onda aterradora de Aki do Conquistador explodiu por trás dela, anulando instantaneamente seu próprio Aki da observação. De um portal giratório no vazio, Sota Kiryu emergiu num clarão. Antes que Big Mom pudesse reagir, um raio de luz cruzou seu ombro. O sangue espirrou pelo ar. A própria balão de ferro Big Mom havia sido ferida. Capítulo 203. Ninguém poderia ter previsto isso, com os 5 anciãos diante deles. Sota Kiryu ainda ousou atacar Big Mom. Sua audácia deixou todos sem palavras. Sota Kiryu, que diabos você pensa que está fazendo? O sangue escorria pelo braço de Big Mom, Charlotte Linlin, enquanto ela o encarava, sua fúria fervendo como a de uma fera encurralada. Seus olhos ficaram vermelhos e uma onda aterradora de Aki do Conquistador explodiu ao seu redor, o próprio ar tremendo sob sua fúria. Enquanto isso, a expressão de Shiki, o Leão Dourado, escureceu ao ver Sota coletando o sangue de Linlin em um frasco. Sua sobrancelha se contraiu, sua fúria mal contida. Solta, seu pirralho. Por que você está coletando nosso sangue? O olhar de Shiki era tão penetrante que podia cortar aço. Ele parecia pronto para desembainhar suas lâminas à menor palavra errada. Sota selou o frasco e o guardou com um leve sorriso que não chegou aos seus olhos. Seu tom, no entanto, era frio. Você veio aqui, roubou minha Akuma no Mi, sequestrou uma frota de naves de guerra dos dragões celestiais, e acha que não me deve nada em troca? Antes que alguém pudesse reagir, um pássaro bizarro desceu em voo rasante, e um enorme cavalo esquelético atravessou o campo de batalha em disparada. Jirralharra! Eu sou um pirata, garoto. Roubar está no meu sangue. Não tenho obrigação nenhuma de te ajudar a lutar contra os 5 anciãos. Shiki soltou uma risada rouca, suas palavras venenosas. Inicialmente ele havia planejado lidar com os 5 anciãos, mas ver a atitude de Sota acabou com qualquer desejo de cooperar. Shiki, ele também coletou seu sangue? O rosto de Big Mom escureceu. O pensamento a fez estremecer.
Se algum usuário de Akuma no Mi podia extrair poder do sangue, então deixar Sota escapar com o dela foi um erro perigoso. O sorriso de Sota se tornou selvagem. Se você quer de volta, venha e pegue de mim. Dito isso, ele se lançou em direção aos dragões celestiais. A visão deles, dezenas de nobres trêmulos, despertou nele uma intenção assassina tão avassaladora que até o céu pareceu escurecer. Salvem-nos, cavaleiros de Deus. 5 anciãos. Por favor, salvem-nos. Os dragões celestiais, aterrorizados, gritaram quando a aura em forma de dragão de Sota Kiryu desceu sobre eles. Sota, pare! Mas o Seigen, transformado em um monstruoso Yatagarazu, abriu suas asas, liberando 2 ondas de choque massivas que rasgaram o ar em direção a Sota. De baixo, Nazujuro Seigen, meio homem, meio cavalo de osso, brandiu sua espada amaldiçoada, a Kitetsu de primeira geração, enviando um arco devastador que rachou o chão. Ninguém pode me impedir de matar esses desgraçados. O corpo inteiro de Sota estava envolto em Aki do armamento, a aura de obsidiana crepitando ao redor de seus membros escamosos. Ele ignorou os golpes, avançando de cabeça erguida através da tempestade de ataques. Bum, bum. Explosões irromperam por todo o seu corpo enquanto ele enfrentava os ataques de frente, sua investida imparável sacudindo o campo de batalha. Embora os ataques o tenham desacelerado um pouco, o destino dos dragões celestiais estava selado. Sota soltou um rugido de pura euforia, então, de repente, uma enorme boca se abriu sob a terra, engolindo os dragões celestiais encolhidos de uma só vez antes de recuar para as profundezas. Droga! Os olhos de Sota brilharam. De baixo, Peter Seigen, um dos 5 anciãos que controlava o verme da areia da morte, escolheu resgatar os dragões celestiais em vez de lutar. Você não vai escapar tão fácil. Morra! Sota mergulhou atrás dele, envolto em uma violenta onda de Aki do Conquistador, e caiu na caverna abaixo. Boom! O dragão e o verme monstruoso colidiram, desencadeando uma explosão que partiu a ilha ao meio. Raios negros irromperam, sacudindo os céus. A terra tremeu com tanta violência que montanhas desmoronaram no mar. Peter Seigen tossiu sangue, mas o engoliu de volta, pois dezenas de dragões celestiais ainda estavam presos no estômago de sua besta. Ele forçou o verme da areia a afundar ainda mais no subsolo, mas a colisão foi violenta demais. Dentro do intestino do verme, mais da metade dos frágeis dragões celestiais foram esmagados até a morte, com o sangue escorrendo por todos os orifícios. Dos 130 nobres que ele tentará salvar, apenas 40 ou 50 sobreviveriam, e a maioria deles estava gravemente ferida. Sota Kiryu, eu juro, eu vou te matar. Nazujuro Seigen rugiu de fúria, avançando com seus membros esqueléticos. Com um saque fulminante, ele desferiu um golpe capaz de rasgar os céus, saque da espada fendedora dos céus. A lâmina amaldiçoada penetrou fundo nas escamas de dragão de Sota, abrindo um ferimento horrível em seu peito. O sangue jorrou como um rio. Colidir. Sota caiu com força no chão, voltando à forma humana. Um corte grotesco atravessou seu torso, muito pior até do que a lendária cicatriz de Kaido. KHA! Ele ofegava com dificuldade, sangue espumando de seus lábios. A aura maligna do amaldiçoado Kitetsu, misturada com Aki e uma energia gélida, algo como o próprio gelo da morte, estava corroendo sua carne. Mesmo com sua regeneração monstruosa, ele não conseguia curá-la rápido o suficiente. Então era isso, a zoa mítica do cavalo de osso tinha uma propriedade corrosiva de congelamento. Não é de admirar que o velho monstro tenha sobrevivido por tanto tempo. Seu domínio sobre a zoa mítica, sua esgrima, seu Aki e aquela lâmina amaldiçoada o transformavam em uma catástrofe ambulante. Sota cerrou os dentes, agarrou um punhado de dentes de leão de cristal de sangue e os esmagou contra o ferimento. O estranho poder da erva crepitou contra sua pele, forçando sua carne a se regenerar. Lá no alto, o Yatagarazu mergulhou novamente, suas asas cortando o ar para acabar com ele. Mas antes que pudesse, o dragão apareceu, interceptando o golpe com uma rajada de vento estrondosa. Ao ver Sota ferido, Boa Hancock ficou furiosa como uma tempestade. Seu Aki do Conquistador inundou o campo de batalha, chocando até mesmo os 5 anciãos. Por amor, este é o meu julgamento. O calcanhar dela brilhou. Perfume fêmur. Seu chute atingiu Tomirai Mia, a única integrante feminina dos Cavaleiros Divinos, destruindo sua defesa instantaneamente. A cabeça blindada da mulher explodiu em estilhaços de pedra petrificada. Embora as oponentes femininas oferecessem alguma resistência aos encantos de Hancock, a petrificação instantânea era inevitável. Tomirai Mia nunca entendeu como suas defesas falharam. Por toda parte reinava o caos. Ao verem os 5 anciãos chegarem e a maioria dos dragões celestiais serem salvos, os cavaleiros divinos sobreviventes começaram a recuar, libertando-se dos confrontos. O rei da conflagração, Morley e o comandante Corvo foram todos forçados a recuar, incapazes de impedir a retirada. Mesmo feridos, os cavaleiros divinos conseguiram escapar e reagrupar-se atrás dos 5 anciãos. Mas nem todos tiveram tanta sorte. Klein Seigen, já ferido por Big Mom, foi derrubado por Bartolomeu Kuma e finalizado por Law, que cortou sua cabeça e a jogou para Jevel Riboney. Em poucos minutos, o campo de batalha se dividiu em 3 forças distintas. Acima, nos navios de guerra flutuantes, pairavam o Leão Dourado Shiki e a frota da Big Mom. Em terra, Nazujuro Seigen e Mazu Seigen se reagruparam com os cavaleiros divinos restantes. E em frente a eles estavam Sota Kiryu, o exército revolucionário e seus aliados restantes. Peter Seigen reapareceu, com os olhos ardendo de ódio.
Dos 130 dragões celestiais que ele havia resgatado, apenas 44 ainda respiravam, e isso o encheu de uma fúria assassina. Mamãe, 5 anciãos. Big Mom gargalhou, olhando para o céu onde o Yatagarazu circulava. Shiki e eu vamos embora. Vocês não têm nenhuma objeção, tem? Afinal, vocês não gostariam que nos aliássemos a Sota e sua tripulação, gostariam? Considerem esses navios de guerra como nosso pagamento. Sua risada ecoou pelo céu enquanto sua nave se afastava, as nuvens de tempestade se dissipando em seu rastro. Ela estava certa, nenhum dos 5 anciãos ousaria impedi-la agora. E no fundo, Sota Kiryu também sabia disso. Essa guerra tinha apenas começado. Capítulo 204. No instante em que Big Mom, Charlotte Linlin, disse a palavra, os 3 dos 5 anciãos voltaram seus olhares cautelosos para os imperadores do mar e criminosos notórios que agora estavam reunidos diante deles. Se Shiki, o Leão Dourado, e Big Mom resolvessem entrar na luta, mesmo o poder combinado dos 3 anciãos aqui presentes poderia não ser suficiente para detê-los. O objetivo deles era claro, eliminar Sota Kiryu, a raiz desse caos, e esmagar o alto comando do exército revolucionário. Se deixar Big Mom e Shiki irem embora por enquanto tornasse isso mais fácil, eles sempre poderiam acertar as contas com eles depois. Após uma breve e tensa troca de ideias, os 5 anciãos chegaram silenciosamente à mesma conclusão. Assim que Nazujuro Seijin estava prestes a aceitar os termos de Big Mom, não ouse tomar decisões por mim, sua velha gorda. Shiki rosnou de repente, sua voz cortando o campo de batalha como um trovão. Você não fala por mim. Se eu fico ou vou embora, isso eu decido. Ele lançou um olhar furioso para Big Mom. Quem ela pensa que é, dando ordens a ele como se fosse um subordinado? O rosto de Big Mom se contorceu em irritação. Ela tinha suas próprias preocupações e cálculos, mas Shiki, ao contrário dela, não temia que o governo mundial descobrisse sua fortaleza. Hoje esta ilha era um ponto de convergência de lendas, um campo de batalha repleto de monstros. E para um homem como Shiki, cujo sonho sempre fora dominar o mundo, esta era a oportunidade perfeita para desferir um golpe fatal no governo mundial. Uma oportunidade como essa, em que até o próprio Barba Branca se juntou à guerra, talvez nunca mais se repetisse. Ambos já eram homens idosos, talvez nunca houvesse outro palco tão grandioso. Shiki, será que esse leme podre cravado no seu crânio finalmente fritou seu cérebro? Olha só pra você, você não é um leão, você é um gato meio morto. O berro de Big Mom fez o ar vibrar, sua voz carregada de veneno. Com suas pernas quebradas e seu aqui em frangalhos, com o que exatamente você planeja lutar contra eles? A risada de Shiki era fria e cortante, sua juba dourada chicoteando ao vento. Você está me ensinando a lutar, Linlin? Seu tom era de uma arrogância gélida. Ele havia se juntado aos piratas Rocks muito antes dela, quando ela não passava de uma bruta selvagem com um gosto peculiar por doces. Sua antiguidade, sua infâmia, seu orgulho, nada disso havia desaparecido, mesmo depois de perder as pernas e ter o leme de um navio cravado em seu crânio. Sim, suas forças haviam diminuído. Sim, sua glória havia se desvanecido. Mas seu orgulho permaneceu intacto. Ninguém, nem mesmo Big Mom, conseguia comandar o leão dourado Shiki. Observando os 2 titãs rosnando um para o outro, os 3 dos 5 anciãos franziram a testa. Típico de piratas, brigas internas no pior momento possível. Foi essa mesma arrogância que destruiu os outrora poderosos piratas Rocks. E foi por isso que o governo mundial nunca temeu verdadeiramente a união dos 4 imperadores. Ainda assim, havia algo estranho naquele dia. Por que esses 3 imperadores, que mal se toleravam, estavam todos juntos ali? A resposta veio rapidamente à mente deles. Isso foi obra de Sota Kiryu, o produto daquele experimento maldito, o monstro que emergiu das sombras da ciência. Desde que zarpou, Sota uniu forças com o exército revolucionário e Kaido, orquestrando um evento catastrófico após o outro. Ahahaha! Charlotte Linlin. A risada de Sota ecoou pelo campo de batalha enquanto seus ferimentos começavam a cicatrizar, os dentes de leão de cristal de sangue pulsando em carmesim em sua mão. Você não quer saber para onde Madre Carmel realmente foi? Os olhos da Big Mom se arregalaram em fúria e descrença. O sorriso de Sota se alargou. Ou você está com muito medo, Linlin? Medo de que o governo mundial destrua seu pequeno mundo infantil quando tudo isso acabar? Não se esqueça, você e Shiki acabaram de massacrar uma horda de dragões celestiais. O governo mundial não vai deixar vocês escaparem. Vocês já estão presos nesta guerra. Então, por que não? Ele ergueu os braços para o céu com uma névoa de sangue rodopiando ao seu redor. Ajude-me a matar os 5 anciãos e reconstruir este mundo maldito. Os cabelos dourados de Shiki chicoteavam ao vento quando Sota voltou seu olhar para ele em seguida. Shiki, você se esqueceu do que fizeram com você em Impel Down? A humilhação de rastejar para fora sem pernas? Você não quer saber a verdade sobre as armas ancestrais? Suas palavras causaram uma onda de inquietação entre os 5 anciãos. Seus rostos escureceram instantaneamente. Agora eles entendiam por que Sota havia conseguido reunir forças tão poderosas ao seu lado. Suas palavras eram certeiras, cada uma delas uma adaga de tentação e vingança. Na orla do porto, King, a calamidade das chamas, observava o impasse se desenrolar. Seu líder Kaido ainda não estava em lugar nenhum. A preocupação brilhou em seus olhos enquanto ele abria suas enormes asas negras, transformando-se em um pterossauro preto como a Zeviche. Ele voou em direção ao centro da ilha, desaparecendo na tempestade de fogo e cinzas.
Em todo o mundo, as pessoas que assistiam à transmissão ao vivo reagiram com incredulidade e terror. Esses são os 5 anciãos? Eles parecem monstros saídos diretamente do inferno. Nunca ouvi falar deles terem saído da Terra Santa antes. Por que estão aqui no mundo inferior? Sota Kiryu. Ele realmente matou o líder dos Cavaleiros Divinos. Os 4 imperadores e os revolucionários juntos encurralaram os mais altos poderes do governo mundial. Os 5 anciãos podem lutar de igual para igual com os Yonkou. Qual é o verdadeiro poder do governo? Eu pensava que a marinha era a autoridade máxima, mas esses velhos monstros são algo completamente diferente. Isso é insano. Mais de 100 dragões celestiais foram mortos pela tripulação de Sota, e isso entrará para a história. Afinal, eles não são deuses, apenas humanos aterrorizados, implorando por suas vidas. Essa guerra, transmitida para todos os cantos do mundo, estava destruindo a ilusão da divindade dos dragões celestiais. Durante séculos, eles foram adorados como deuses. Agora, o mundo via seu sangue, seu medo, sua mortalidade. Mas também revelou algo mais, a profundidade aterradora do verdadeiro poder do governo mundial. A marinha, os cavaleiros divinos, os 5 anciãos. Cada uma dessas forças transbordava de uma força monstruosa. Se elas realmente liberassem todo o seu poder, nenhum Yonkou individual jamais conseguiria resistir a elas. Longe dali, nos mares calmos do Novo Mundo, a bordo da Força Vermelha, Shanks, o Ruivo, assistia à transmissão em silêncio. Ao ver Garen Seigen, seu parente distante, cair sob a lâmina de Sota Kiryu, sua mão apertou o cabo de sua espada, Griffon. Sua expressão era calma, calma demais. O silêncio opressivo que tomava conta do navio fez com que até mesmo veteranos como Ben Beckman e Azop se calassem. Encontre Fiteba e André, disse Shanks finalmente com a voz baixa e rouca. Pegue emprestado um pedaço do documento que comprova a vida deles. Havia um lampejo de algo, talvez tristeza, escondido em seu tom de voz. Ele se lembrou do dia em que Golden Roger, seu capitão e mentor, fora executado. Naquela ocasião, ele chorou incontrolavelmente. Mas agora, vendo Garen Seigen, seu próprio parente de sangue, cair em batalha, ele sentiu apenas um estranho vazio. Ele não odiava Sota, mas pela primeira vez em anos, sentiu o despertar de uma intenção assassina no fundo do peito. Embora ele e Garen nunca tivessem sido próximos, embora nunca tivessem sequer reconhecido o laço de sangue que compartilhavam, Shanks não conseguiu ficar parado, indiferente. Se o destino o colocasse frente a frente com Sota Kiryu, ele exigiria um duelo. Enquanto isso, no campo de batalha do porto, o almirante Akainu Sakazuki estava sendo repelido, suas forças dizimadas pelo ataque de Barba Branca. A marinha, juntamente com um contingente de unidade CP, finalmente conseguiu se reagrupar com os 5 anciãos e os cavaleiros divinos. Akainu, coberto de queimaduras e ferimentos leves, cerrou os dentes e juntou-se à linha defensiva do governo mundial. Gurararara! Solta seu pirralho! A gargalhada de Barba Branca ecoou pelo porto quando ele emergiu da fumaça, com seu enorme bisento apoiado no ombro. Rompi o bloqueio da marinha e tomei a ilha. Agora, libertem o Ace. Atrás dele, seguiam seus comandantes de divisão, Marco, a Fênix, Josu, Vista e inúmeros outros. A chegada deles reacendeu as chamas no campo de batalha, a terra tremendo sob o aqui combinado deles. A Guerra das Lendas havia realmente começado. Capítulo 205. Isso é insano. Tantos monstros reunidos em uma única ilha. A voz entusiasmada de Morgans ecoou pela transmissão ao vivo. A cena do governo mundial, do exército revolucionário e dos 4 imperadores aparecendo juntos foi suficiente para abalar o mundo inteiro até o âmago. Assim que Barba Branca chegou, as expressões dos 3 Gorosei escureceram. Se essas pessoas realmente unissem forças, nem mesmo elas teriam outra escolha senão recuar e se reagrupar. Mas ao ouvirem o rugido estrondoso de Barba Branca, eles de repente perceberam algo. Foi Sota Kiryu quem orquestrou essa loucura. Ao sequestrar esse punho de fogo, ele atraiu os piratas do Barba Branca diretamente para a ilha Shinigami. Será que ele realmente pensou que poderia sair impune depois de provocar o próprio Barba Branca? Se os piratas e os criminosos mais perigosos do mundo não estivessem unidos sob uma mesma bandeira, ainda haveria uma chance. Uma oportunidade para os Gorosei semearem o caos e a divisão entre esses monstros imprudentes. Erahaha. Barba Branca, relaxa. Não tenho interesse nenhum no seu as do punho de fogo. Depois dessa guerra, eu o deixo ir. Mas me diga, você realmente quer passar seus últimos dias definhando na cama, agarrado aos tubos do soro, esperando a morte? Você realmente se contenta em morrer em silêncio enquanto seus filhos choram ao seu lado? Se sim, então você não é melhor que Roger, e muito mais fraco até mesmo que aquele leão dourado aleijado Shiki. A risada zombeteira de Sota Kiryu ecoou pelo campo de batalha. Suas palavras imediatamente despertaram a fúria dos piratas do Barba Branca, cada capitão lançando-lhe olhares fulminantes. Ele sequestrou Ace e agora ousou provocar o pai deles para uma luta até a morte? Marco e os outros jamais permitiriam isso. E Shiki, o próprio Leão Dourado, ficou igualmente enfurecido. Aquele desgraçado do Kiryu acabou de insinuar que era inferior ao Roger e ao Barba Branca. Em seu auge, ele perseguiu a tripulação de Roger pela Grand Line. Se não fosse por aquela tempestade fatídica, ele poderia ter aniquilado completamente a tripulação do Rei dos Piratas. Barba Branca. Shiki, a Novera já chegou.
Se vocês, relíquias do passado, não querem apodrecer em seus leitos de enfermidade, sigam o exemplo de Roger. Usem sua força e suas vidas para varrer esses Gorosei e quebrar as correntes dos dragões celestiais. Que suas mortes incendeiem o alvorecer de um novo mundo. Sota abriu os braços, rindo descontroladamente em direção aos céus. Suas palavras tocaram uma fibra sensível. Tanto Barba Branca quanto Shiki sentiram um lampejo de algo profundo dentro de si. Eles sabiam que Kiryu os estava manipulando, mas eles também já foram reis do mar. E os reis não morrem em silêncio. Eles ansiavam por uma última batalha, uma guerra tão feroz que o próprio mundo jamais esqueceria seus nomes. Pai, não dê ouvidos a esse desgraçado, gritou Marco em pânico. Assim que recuperarmos o Ace, iremos embora. Os piratas do Barba Branca não podem perder você também. Gyahahara. Nelgat, talvez você devesse se reconectar aos soros e aos cilindros de oxigênio. Vá morrer em paz paterna. Shiki zombou, seu tom sarcástico cortando o ar. Ele não caiu na provocação de Sota, ele tinha seus próprios planos, mas não resistiu à tentação de agravar ainda mais a situação. Barba Branca bufou friamente, ignorando as provocações do Leão Dourado. Uf, estou mais preocupado que você tombe primeiro, seu leão sem pernas e com danos cerebrais. Erahaha. Chega de conversa, gritou Sota Kiryu. Agora a vantagem é nossa. Este é o momento perfeito para derrotar os Gorosei. Grande mãe, você quer saber a verdade sobre a irmã Carmel, não quer? Barba Branca, você quer seu filho de volta. Shiki, você anseia pela localização das armas ancestrais. Então mexam-se. Ataquem. Com um sorriso insano, Sota trocou um olhar com Dragon, e então avançou diretamente contra Sentinaz Ujuro, o espadachim do cavalo de osso, iniciando a guerra a ele mesmo. Chega de esperar. Chega de conversa. A guerra tinha que começar. Ao ver Sota avançar, Dragão imediatamente o seguiu, entrando em confronto com São Pedro, que havia se transformado em um colossal verme de areia da morte. Ele sabia que Kiryu estava certo. Antes que toda a força dos fuzileiros navais pudesse chegar, essa era a melhor chance de eliminar os Gorosei. Sucesso ou fracasso já não importavam. Eles tinham que lutar. Acima deles, São Marte desceu dos céus, preparando-se para atacar Sota e Dragon. O leão dourado Shiki se virou para Big Mom, esboçando um sorriso frio antes de desferir uma saraivada de golpes dourados com suas lâminas flutuantes. Cada uma delas golpeando em direção à monstruosa ave divina em que Marte havia se transformado. O quê? Você está mesmo atacando? Big Mom rosnou meio furiosa, meio perplexa. Mas ao olhar para os navios de guerra flutuantes dos dragões celestiais, e se lembrar do que Sota havia dito sobre a irmã Carmel, ela cerrou os dentes, rosnou baixinho e se lançou na batalha ao lado de Shiki. Lutar contra um Gorosei ao lado do Leão Dourado não era muito perigoso. Mas arriscar a vida por essa loucura? Nem pensar. Ela só esperava que aquele leão louco terminasse logo, então ela pegaria seus filhos, sua tripulação e recuaria antes que a ilha pegasse fogo. Entretanto, Barba Branca deu suas ordens. Marco, encontre Ace e tire-o daqui. É uma ordem. Eu cuido do Sakazuki. Ele se virou para Kainu, pronto para acertar as contas e cumprir as exigências de Sota. E assim, com o primeiro golpe de Sota Kiryu, a guerra irrompeu com toda a sua força. Revolucionários e piratas se enfrentam contra o poder do governo mundial. A magnitude da destruição abalou o mundo. O Aqui do armamento e o Aqui do conquistador colidiram, rasgando os céus, enquanto os poderes das Akuma no Mi devastavam o campo de batalha. Mesmo assistindo à transmissão ao vivo, o mundo tremia de admiração e medo. Aquele garoto Kiryu. Ele está tentando remodelar o mundo inteiro em uma única batalha? No arquipélago de Sabaldi, Shaki olhava para a tela incrédula. Se ao menos um único Gorosei caísse aqui hoje, o mundo mergulharia no caos. E esse garoto. Não importa aonde vá, ele se torna o centro das atenções. Silvers Heilig exalou com um meio sorriso. Pensar que ele conseguiu reunir Barba Branca, Shiki e Big Mom em um só lugar. Talvez ele realmente supere Roger em alguns aspectos. Esta guerra, depois disto, Amazon Lily estará em perigo, disse Shaki preocupada. Só espero que o ancião Neon e Hancock saibam o que estão fazendo. Será que a tripulação do Kiryu realmente consegue protegê-los? Ela rapidamente sacou um Dendemushi, contatando Gloriosa enquanto mantinha os olhos fixos na transmissão. Momentos depois, ela exalou aliviada. Gloriosa garantiu a ela que a tripulação de Kiryu já havia obtido o controle da fruta flutuante do Leão Dourado. A própria Amazon Lily se ergueria aos céus, uma ilha flutuante, além do alcance das ameaças do mundo. De volta ao campo de batalha, sem a proteção direta dos Gorosei, a Ordem dos Cavaleiros Sagrados se viu cercada pelas forças de Kiryu e pelo exército revolucionário. Nem eles esperavam por isso. Os 5 anciãos do mundo, descendo juntos, ainda assim não conseguiram suprimir essa rebelião. E a parte mais assustadora? São Garin já havia caído. Com as mortes dos Santos Foz, Klein, Tomila e Palace, restaram apenas 5 membros dos Cavaleiros Sagrados. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.